Boa noite a todos. Com grande satisfação e alegria que recebemos aqui na casa que a Câmara Municipal de Jundiaí, a Academia Jundiaense de Letras Jurídicas, está promovendo no dia de hoje a palestra Improbidade Administrativa à luz dos Tribunais Superiores, a ser ministrada pelo excelentíssimo senhor doutor juiz de Direito, Richard Paequim, que convido para compor a mesa. Para compor a mesa, convido também Dr. Tarcísio Germano de Lemos, presidente da Academia Jundiaense de Letras Jurídicas. Dr. Tarcísio, que foi presidente desta casa, vereador, vice-prefeito. Convidar também o Dr. Fábio Nadal, procurador-geral da Câmara Municipal de Jundiaí, para compor a mesa. E a Luciana Rivelli, diretora administrativa da Câmara Municipal de Jundiaí. Registrar as presenças do excelentíssimo senhor desembargador Edgar Antônio de Jesus, excelentíssimo senhor desembargador José Luiz Galvão de Almeida, excelentíssimo senhor desembargador José Raul Gavião de Almeida, excelentíssimo senhor juiz Jorge Luiz de Almeida, juiz aposentado, Simone de Oliveira, membro da Academia e gestora de Administração e Gestão de Pessoas do governo Luiz Fernando Machado. Todos os membros da Academia Jundiaense de Letras, muito obrigado pela presença. Aos advogados presentes, aos alunos de faculdades aqui presentes, ao presidente da Câmara Municipal de Campo Limpo Paulista, Denis Braguetti. E passo os trabalhos uma vez vereador, sempre vereador, foi presidente desta casa, mais uma vez registro aqui a presença, passo os trabalhos aí ao Dr. Tarcísio Germano de Lemos. Muito obrigado pela presença mais uma vez. Senhor presidente, senhores vereadores, senhores acadêmicos, autoridades presentes. Me permita apenas, presidente, fazer uma mudança. Dr. Jorge Luiz de Almeida veio pelo Ministério Público e chegou a ser desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo. Eu faço isto porque é uma das figuras mais proeminentes da advocacia. Sua Excelência é hoje advogado, e honra a classe dos advogados. Venho aqui como presidente da Academia Jundiaense de Letras Jurídicas, nesta minha casa, que transforma esta reunião numa festa dos corações, onde falam e se entendem os corações, porque vibram comigo nesta noite pela presença do eminente Dr. Ricardo, nome difícil de falar, do senhor todo. Por isso, eu fiquei com medo de dizer apenas Ricardo Kim. O nome é Paulo, soa-me de forma difícil. Me perdoe essa brincadeira, mas é evidente essa liberdade, é evidente que nós, nesses minutos raros que tivemos contato com Sua Excelência, já aprendemos a admirá-lo, a respeitá-lo e a aguardar a sua fala. Seria, nesta hora, ocupar muito espaço para apenas citar o currículo vitae do eminente conferencista, porque verifiquei, ao ler o seu currículo, que Vossa Excelência tem uma dedicação especial
nas faculdades de Direito, onde exerce as suas funções, que é juiz, se a minha memória não me falha, da 32ª Vara Criminal de São Paulo, exercendo, entretanto, as atividades no Superior Tribunal de Justiça e até mesmo no Supremo Tribunal Federal como juiz auxiliar. Veja bem que eu decorei mais ou menos, mas eu acho que falará mais alto do que ler o currículo vitae e as palavras que Vossa Excelência terá a dizer. A matéria que nos foi trazida é matéria do momento, onde todos nós, advogados e estudiosos do direito, buscamos encontrar novas ideias, seja para defender, seja para acusar, mas matéria às vezes controvérsia. E por esta razão, nada melhor do que apresentar Vossa Excelência, do que dar a Vossa Excelência a palavra para falar aquilo que espera o auditório que aí está. Vossa Excelência tem este microfone. Registrar a presença do vereador Fausto Tarra e do vereador Albino. Boa noite a todos. Para mim é uma grande satisfação, uma alegria estar aqui. Inicialmente cumprimento o eminente presidente desta casa, Gustavo Martinelli, presidente da Câmara de Jundiaí. Cumprimento o Dr. Tarcísio Germano de Lemos, presidente da Academia Jundiaense de Letras Jurídicas, agradecendo mais uma vez a ambos pelo gentil convite para estar aqui, tratar de um tema tão atual e que merece reflexões, algumas delas vou dividir com todos aqui presentes. Não podia deixar de vir a Jundiaí e deixar de cumprimentar meus queridos amigos, meus chefes, desembargadores Jorge de Almeida, Sua Excelência, é uma referência na magistratura, para mim é uma grande honra estar aqui na sua cidade. Cumprimentar José Luiz Gavião de Almeida, os professores desembargador José Raul Gavião de Almeida, desembargador Levada, né? Tenho sempre no meu coração e agradeço também, tenho certeza que eu estou aqui pela lembrança de meu nome, por suas excelências, né? O professor José Raul Gavião de Almeida foi meu professor na universidade. Então, ele tem essa cara de novo. Hoje eu pareço mais velho que ele, mas com certeza a minha presença, a minha atividade hoje na magistratura se deve muito ao eminente professor José Raul, né, meu professor eterno. O tema é improbidade administrativa, né, e coloquei o tema à luz dos tribunais, mas o fato é que, tendo em vista a plateia, os ouvintes, eu achei melhor trazer uma visão geral desses 25 anos da Lei de Improbidade Administrativa. No último dia 2 de junho, a Lei de Improbidade Administrativa completou 25 anos, né, desde a sua ascensão. Foi um remédio criado, todos vocês sabem, pelo então presidente Collor de Mello, o nosso primeiro presidente da República eleito após o período ditatorial. Foi prefeito, foi deputado federal, foi governador do seu estado e chegou à presidência da República. Todos também devem se recordar, sofreu impeachment
renunciou na época para evitar a suspensão dos direitos políticos por 8 anos. Na época, então, o presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Sidney Sanches, né, entendeu que a renúncia não impediria, né, o julgamento do impeachment e também a aplicação das penalidades, e ele se afastou da política por 8 anos. Retornou, e todos nós sabemos que hoje é senador e vai ficar no cargo até 2023, provavelmente. Então, mas, independentemente, né, da história, da trajetória do senador, o fato é que, no governo dele, foi sancionada essa importante lei, a meu ver, que abriu os olhos para a questão da corrupção, malversação dos recursos públicos, do enriquecimento indevido daqueles que exercem cargos de importância dentro da República, e que fez com que, então, o ministro Jarbas Passarinho, ministro da Justiça, na justificativa da aprovação desta lei, incluísse as seguintes considerações que eu vou ler a Vossas Excelências, a todos aqui presentes, e que remetem fundamentalmente ao que ocorre hoje em dia, né? Escreveu o ministro: a todos os títulos da maior relevância política administrativa, insere-se no marco do processo de modernização do país, que Vossa Excelência vem perseguindo com obstinação e sem desfalecimentos, em ordem a resgatar perante a sociedade os mais gratos compromissos de campanha. E continua: sabendo Vossa Excelência que uma das maiores mazelas que, infelizmente, ainda afligem o país é a prática desenfreada e impune de atos de corrupção no trato com os dinheiros públicos, e que a sua repressão, para ser legítima, depende de procedimento legal adequado. Impõe-se criar meios próprios à consecução daquele objetivo, sem, no entanto, suprimir as garantias constitucionais pertinentes. Então, a Lei de Improbidade Administrativa se transformou num importante instrumento de combate à corrupção e à malversação dos recursos públicos, né, e dos bens públicos. O fato é que se tratou de um importante instrumento, alcançando não só o corrupto, mas também o corruptor. Vamos ver alguns avanços e retrocessos pela aplicação e na interpretação dessa lei. 25 anos já se passaram, mas ainda há muitas dúvidas a respeito da aplicação da norma. E eu acho que o Poder Judiciário ele pode contribuir muito para a estabilidade e a eficiência na aplicação dessa lei no momento em que nós tivermos uma jurisprudência consolidada e uma direção. Então, eu vou trazer para os senhores aqui algumas dúvidas que ainda pairam e que, com a devida vênia, o Supremo Tribunal Federal, né, uma vez que pacifique esses entendimentos, a aplicação dessa lei se tornará mais eficaz. A primeira questão é sobre a responsabilidade objetiva ou subjetiva. Até hoje se debate sobre a necessidade ou não da comprovação do dolo ou da culpa para a configuração da prática do ato de improbidade administrativa. Apenas para relembrar, os casos de improbidade administrativa fundamentalmente são 3. Enriquecimento ilícito, né? A improbidade se dá pelo descumprimento do princípio da legalidade e de outros princípios da administração pública, e, em terceiro lugar, quando há prejuízo, quando há dano ao erário público, ao patrimônio público. Então, sempre que ocorrerem essas situações, nós vamos ter a prática de ato de improbidade administrativa. A lei, lá nos artigos 9 ao 11, nós vamos ver as situações em que há necessidade de prova de dolo ou de culpa e ou culpa. Mas o fato é que algumas teses acabaram sendo abarcadas, inclusive pelo Superior Tribunal de Justiça, e uma dessas teses é que a responsabilidade seria objetiva.
não precisa provar a culpa, não precisa provar o dolo. Praticou o ato ilícito, tem que haver a responsabilização. E o Supremo Tribunal Federal, em um dos recursos extraordinários de repercussão geral, 656.558, resolveu, então, tratar dessa questão. O caso específico é muito simples. Era a contratação de um advogado sem licitação para representar os interesses da Prefeitura junto ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Então, houve a contratação de isso foi na cidade aqui de Itatiba. Como os autos são públicos, eu posso comentar a respeito do caso concreto, né? Então, o escritório de advocacia foi contratado para fazer a defesa junto ao TCE. O Ministério Público promoveu uma ação de improbidade administrativa, entendendo que houve violação à lei de licitações e que, portanto, então, o então presidente, o secretário municipal, salvo engano, dos negócios jurídicos e também o escritório de advocacia foram condenados pela prática de improbidade administrativa pelo STJ, e lá se entendeu que não tinha que provar nem dolo nem culpa. Simplesmente pelo fato de não ter havido a licitação e entendendo que não era o caso, não era o caso sequer de licitar, né, houve a condenação. Então, essa questão hoje está sendo decidida pelo Supremo Tribunal Federal. O relator, ministro Dias Toffoli, já proferiu como relator o seu voto e depois haverá a continuidade do julgamento. Mas o fato é que essa questão ainda não está pacificada. E nós vemos, então, decisões em vários sentidos, ora exigindo o dolo à culpa, ora afastando a necessidade, aplicando de forma objetiva. O relator apresentou suas duas teses, e eu vou ler rapidamente. É constitucional a regra incerta no inciso 2º do artigo 25 da Lei 8.663/93, que estabelece ser inexigível a licitação para a contratação de serviços técnicos. E ali ele enumera quais são as situações em que isso seria possível. A tese segunda é a que nos interessa. Para a configuração da improbidade administrativa prevista no artigo 37, parágrafo 4º da Constituição Federal, faz-se necessária a presença de dolo ou culpa, caracterizados por ação ou omissão do agente, razão pela qual, não havendo prova do elemento subjetivo, não se configura o ato de improbidade administrativa. Nós vamos voltar a falar um pouquinho a respeito do dolo e culpa mais lá para frente, né, na medida em que nós viermos a analisar as consequências do reconhecimento da improbidade administrativa para fins de inelegibilidade ou de elegibilidade. Questões sobre competências. Ainda há dúvidas quanto à competência dessas ações de improbidade administrativa, né? Embora a ADI 2797 tenha julgado pela inconstitucionalidade do artigo 84, parágrafos 1º e 2º do Código de Processo Penal, que previam uma prerrogativa de foro a determinados agentes, né, nos casos de improbidade administrativa, esses dispositivos foram entendidos como sendo inconstitucionais. Acharam que a questão estava pacificada, mas algumas PETs é uma classificação dentro do Supremo Tribunal Federal, quando não cabe nenhuma outra, se chama PET. Então, as PETs, elas foram sendo promovidas e em uma delas, tratava-se de uma ação de improbidade em face do atual ministro Eliseu Padilha, então deputado federal, quando da propositura da PET, que ocorreu em 2002, e hoje ministro do Estado. O relator ministro Roberto Barroso já votou no sentido da ADI. Entretanto, o saudoso ministro Teori Zavascki apresentou alguns fundamentos que alterariam e que fizeram muitos ministros balançar no tocante ao entendimento da aplicação desse foro privilegiado, inclusive, para as ações de improbidade administrativa. Ele sustentou que, no caso de agentes políticos que possam se submeter
à lei de crimes de responsabilidade, estes deveriam ser julgados em seus respectivos foros privilegiados. Esse foi o voto do ministro Teori Zavascki. Hoje, o debate não terminou, ainda não há entendimento específico a respeito desse assunto. Há uma outra tese que está sendo também debatida no Supremo Tribunal Federal. É a tese da inviabilidade do duplo grau sancionatório. Qual é essa tese? Essa tese ela foi abarcada numa reclamação 2138, na época, relator ministro Nelson Jobim, e se entendeu na oportunidade o seguinte, que as sanções na lei de responsabilidade são muito similares à da lei de improbidade administrativa. E que você condenar com base na lei de responsabilidade e na lei de improbidade administrativa implicaria em dupla sanção sobre os mesmos fatos. Portanto, bastaria que a pessoa fosse condenada criminalmente, porque teria suspenso seus direitos políticos, teria que pagar multa, teria que devolver aos cofres públicos eventuais prejuízos, né? E, com isso, então, já estaria satisfeito aquela pretensão sob o aspecto da aplicação da sanção. Então, hoje, nós temos este tema ainda em aberto. Nós temos o RE 976566, que estava sob a relatoria do saudoso ministro Teori Zavascki, hoje, ocupando a cadeira dele, o ministro Alexandre de Moraes, e ele está como relator desse tema 576 de repercussão geral, analisando quanto à existência ou não de bis in idem na apuração da mesma conduta, mais especificamente no caso de prefeitos. Tá? Então, se os prefeitos eles podem responder por crime de responsabilidade e também por ação de improbidade administrativa pelos mesmos fatos. Ainda está em aberta essa discussão. Questões sobre prescritibilidade. O artigo 37, parágrafo 5º, salvo engano, que trata da imprescritibilidade, né, do direito ao ressarcimento ao erário público, foi debatido. O ministro Teori Zavascki, então relator, ele apresentou no seu voto que, nos casos de improbidade administrativa que importem em violações às regras de natureza civil, seriam prescritíveis, portanto, não abarcados pelo parágrafo 5º, e que lá só se incluiria a tese da imprescritibilidade, só se aplicaria a tese da imprescritibilidade se houvesse condenação pela prática de atos de improbidade administrativa. Foi o que acabou passando no plenário, e nesse ponto me parece que hoje nós não temos mais qualquer dúvida. Embora alguns ministros do Supremo já tenham adiantado o entendimento de que, naquele caso concreto de ilícito civil, que era o caso concreto julgado, né, se reconhecia a prescrição e não a imprescritibilidade, mas que a Corte deveria voltar a debater o tema nos demais casos. Alguns dizendo, olha, a lei de improbidade administrativa prevê hipóteses de prescrição. Prevê hipóteses de prescrição da ação. Não é possível que uma pessoa, né, que tenha terminado o seu mandato 30 anos depois, 40 anos depois, seja processado pela prática de improbidade administrativa, só porque, digamos, vamos pegar um número, R$10.000. Por R$10.000 que tem havido em termos de prejuízo para um órgão público, ele vem a ser processado 30, 40 anos depois. A questão também da execução, a prescrição intercorrente durante a execução de uma sentença condenatória. Então, o debate, volto a insistir, ainda se encontra aberto em diversos eixos, quando se analisa cada um dos dispositivos dessa lei. Por outro lado,
eu poderia dizer que o STJ tenta caminhar para a formalização, para a definição de alguns precedentes. Dentre esses precedentes, nós podemos mencionar o RESP 1.163.643. A Corte Especial entendeu que não se pode confundir ação de improbidade administrativa com ação de anulação de ato administrativo, cumulado com pedido de ressarcimento, tá? São coisas distintas. Em segundo lugar, o RESP 1.366.721, o STJ entendeu que o artigo 7º da Lei de Improbidade Administrativa já prevê, né, ou seja, já presume a existência de periculo in mora para a indisponibilidade dos bens. Tá? Ou seja, no caso de decretar a indisponibilidade dos bens, liminarmente, poderia o magistrado fazê-lo sem que haja prova do perigo na demora. Então, a própria lei prevê a presunção do periculo in mora. Esse entendimento, ele até chegou em alguns recursos extraordinários à Suprema Corte, mas o Supremo vem entendendo que essa é uma interpretação de norma infraconstitucional e não tem tratado desse tema, permitindo que o STJ fixe a tese sobre a interpretação sobre essa temática. Efeitos quanto à inelegibilidade. Aqui eu vou trazer alguns números. Todos vocês sabem que a lei da ficha limpa, que alterou a lei de inelegibilidades, a lei complementar 64 de 90, tratou especificamente de inelegibilidade por improbidade administrativa em duas situações. Em primeiro lugar, quando há contas relativas ao exercício de cargos ou funções públicas rejeitadas por irregularidade insanável que configure ato doloso de improbidade administrativa e por decisão irrecorrível do órgão competente, salvo se esta houver sido suspensa ou anulada pelo Poder Judiciário. 8 anos de inelegibilidade. Tá? Esse dispositivo, vou ser bem sincero, trouxe uma mudança significativa, ou seja, o Tribunal de Contas pode reconhecer a prática de ato de improbidade administrativa e, uma vez reconhecendo o dolo, não precisa de mais nada. Tá? Ele terá o seu registro de candidatura indeferido pela circunstância da sua inelegibilidade, esse candidato. Então, hoje, o Tribunal de Contas exerce uma função importantíssima, né, no controle, então, dos princípios da administração pública. O segundo dispositivo, todos sabem, prevê a hipótese de inelegibilidade para aqueles que forem condenados à suspensão dos direitos políticos em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão judicial colegiado por ato doloso de improbidade administrativa que importe lesão ao patrimônio público então tem que haver a prova de lesão ao patrimônio público e enriquecimento ilícito e prova do dolo para que haja o reconhecimento, então, dessa inelegibilidade e seja aplicado o prazo de 8 anos de inelegibilidade após o cumprimento da pena. O TSE já tem entendimento pacificado que a Justiça Eleitoral ela não pode revisitar aquilo que já se decidiu. O grande problema é que muitos acordos não deixam claro se houve dolo, se houve culpa. Aí, então, as cortes eleitorais são obrigadas a analisar cada detalhe do julgamento para verificar se ali houve a comprovação ou não do dolo. Eu queria apresentar alguns números para todos. Interessante verificar como a lei da ficha limpa alterou a dinâmica das eleições. Vejam só. Esse levantamento foi feito num grupo de trabalho
pós-graduação da USP, eu tive a honra de participar desse levantamento, né, dessa pesquisa. Na eleição de 2012, TRE de São Paulo analisou 547 decisões de impugnação de registro de candidatura. Dessas 547 decisões que decidiram sobre impugnação de registro de candidatura, 382 candidatos foram barrados, porque eram inelegíveis. Dentre, vejam só, desses 382, 163 casos foram barrados pela rejeição de contas do TCE. Muita coisa, muita coisa. Tá? Em 2014, aí baixou um pouco, mesmo porque as eleições foram nacionais. Né? Rejeições de contas pelo TCE, o TRE reconheceu 29 de 40, desses 29, o TSE reformou 12 casos. Estamos falando aqui do Estado de São Paulo. Né? Condenação criminal, o TRE reconheceu 17 de 25, o TSE modificou apenas em um caso dos 15 recursos que chegaram ao TSE. Improbidade administrativa, o TRE reconheceu em 19 de 22 casos, e o TSE reformou 15 dos casos em que haviam sido indeferidos registros de candidatura. Então, aqui sempre verificando a divergência, né, se realmente houve a presença desses três elementos: dolo, enriquecimento ilícito e lesão ao patrimônio público. Tá? Um dos casos que todos devem se recordar é do deputado federal Paulo Maluf. Ele havia sido condenado pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo pela prática de improbidade administrativa no caso do túnel Ayrton Senna. Entretanto, o TRE entendeu que houve o dolo, o TSE entendeu que houve culpa, e por isso, então, os mais de 260 mil votos que ele recebeu foram validados e ele continua hoje como deputado federal. Um tema interessante: o plenário do Supremo Tribunal Federal, em recente data, agosto de 2016, não tão recente, né, já um ano, encerrou a sessão plenária no julgamento de 2 REs de repercussão geral e entendeu que a Câmara de Vereadores é que é o órgão competente para julgar as contas de prefeitos. Todos aqui já devem saber do teor. Tá? Se terminasse aí, tudo bem. Entretanto, em um desses REs, o Supremo Tribunal Federal entendeu que, ainda que o Tribunal de Contas rejeite as contas, não geram efeitos, né? Esse parecer, essa decisão do Tribunal de Contas não gera efeitos para fins de inelegibilidade. Portanto, ainda que o Tribunal de Contas rejeite as contas do prefeito, não estou falando de de decisões do Tribunal de Contas sobre determinados contratos, sobre determinados atos administrativos que tenham sido praticados. Estou falando das contas em geral, né? As contas de gestão. Esse parecer não gerará efeitos. É o que acabou sendo decidido pelo Supremo Tribunal Federal. Alguns números interessantes. Esses números foram levantados pelo Conselho Nacional de Justiça, uma pesquisa realizada entre 2010 a 2013. Nas ações de improbidade administrativa em que foram aplicadas penalidades ligadas à suspensão de direitos políticos, nós tivemos em apenas 25,42% dos casos.
Desses 25,42%, o Tribunal de Justiça de São Paulo decidiu em 53% dos casos em todo o país. O STJ, 48,15%, ou seja, são casos que chegaram até o Superior Tribunal de Justiça e terminaram ali. E o TRF 4 ficou em terceiro lugar, com 14,89%. Um número também interessante. Talvez muitos aqui não conheçam detidamente a lei, mas a Lei de Improbidade Administrativa admite que, antes do juiz dar prosseguimento à ação, citando os réus para se defenderem nessa ação de improbidade administrativa, é possível uma análise preliminar sobre a viabilidade dessa ação. Ou seja, o Ministério Público ou a administração, que são os legitimados para propor a ação, promovem a ação, o réu ou os réus são notificados para se manifestar preliminarmente, e o juiz, nessa análise de prelibação, nessa análise primeira, ela verifica, o magistrado verifica a viabilidade ou não do prosseguimento dessa ação. Dizendo, olha, dá-se uma oportunidade. O sujeito, às vezes, não sabe realmente o que aconteceu. É uma oportunidade para pessoas se manifestar e comprovar que aquilo lá é um total absurdo. O sujeito ficou rico porque ganhou na loteria. Pode acontecer. Né? O sujeito ficou rico porque ganhou herança. Não, esse carro eu comprei porque eu já tinha dinheiro guardado, comprei um outro carro. Estou com câncer, eu tenho o direito de ter um bom carro agora. Eu quero ter um bom carro antes de morrer. Eu não enriqueci ilicitamente. Eu tinha um dinheiro, vendi o meu carro, eu quero ter uma Mercedes. E fiz em 60 prestações. Ou em 90 prestações. Não enriqueci ilicitamente. É um desejo meu, ou seja, é uma oportunidade da pessoa de apresentar. 18% apenas das ações de improbidade administrativa tiveram a rejeição preliminar. Apenas 18%. Mas os números depois vão ser mostrados e impressionam. Até 2013, nós tínhamos no país 8.183 ações de improbidade administrativa tramitando. Dessas 8.183 ações, só no Tribunal de Justiça nós tínhamos 2.628, sendo que 33% dessas ações promovidas contra prefeitos. Vejam os números. 23,8% das ações de improbidade administrativa foram julgadas procedentes. 25,38% julgadas parcialmente procedentes. Mas o que mais estarrece? 47,69% das ações foram julgadas improcedentes. Eu, particularmente, tenho algumas críticas para os legitimados. Você destrói a carreira, todos nós sabemos, né, de um político quando você promove uma ação de improbidade administrativa. Você já sai com uma pecha, né, de que cometeu uma ilegalidade, e muitas vezes ilegalidades grandes. Ou seja, quando você promove uma ação de improbidade administrativa, você tem que ter certeza de que você vai ganhar essa ação. Se não é um prejuízo político para si e um prejuízo político para o outro lado. É evidente que essas ações de improbidade administrativa, a grande maioria são promovidas pelo Ministério Público. E, portanto, eu acho que ao juiz, se souberem desses números, caberá uma maior atenção, principalmente nessa fase preliminar. Eu acho que isso é um compromisso que o magistrado tem que ter nessa fase preliminar. Se realmente não vê a viabilidade de que essa ação seja julgada procedente, ele tem que salvar, inclusive,
o futuro político dessa pessoa, porque é um direito dessa pessoa. Então, essa análise, a meu ver, tem que... A lida com essas situações de improbidade administrativa, elas devem ser feitas com absoluta responsabilidade. Pelos legitimados, muito mais pelos réus também, e também pela própria magistratura. No Estado de São Paulo, a Corregedoria Geral de Justiça fez um levantamento de 9 anos, de 2008 a 2016. Me foram cedidos esses dados, gentilmente, pela Corregedoria. Não sei se está publicada ainda ou não, mas o fato é que esses números estão em documentos internos oficiais da Corregedoria. Nesses 9 anos, foram propostas 10,8 mil ações de improbidade administrativa no Estado de São Paulo. Na Grande São Paulo, em média, são propostas 130 ações por ano. Campinas, 199, bastante, né? Eu não encontrei Jundiaí. Eu até queria ver se tinha, mas o fato é que eu não encontrei os números de Jundiaí. Em média, essas ações são julgadas em primeiro grau entre 3 a 4 anos. Então, podemos dizer 3 anos e meio. Tá? Hoje, aliás, no final de 2016, nós tínhamos em andamento no Estado de São Paulo 4.800 ações de improbidade administrativa. 3 anos e meio para se sentenciar no primeiro grau, mas o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo tem feito um esforço grande em segundo grau e tem julgado os recursos em 6 meses. Essa tem sido a média, 6 meses. Então, nós percebemos que, evidentemente, né, a instrução, né, a obtenção das provas, elas têm levado muito tempo. Mas temos também um número de como os magistrados aqui de São Paulo trabalham, e trabalham bem. 36% foram julgados em 2 anos, em menos de 2 anos. 36% das ações de improbidade administrativa. Todos nós sabemos da dificuldade que é instruir, né, fazer provas e processar adequadamente. O Conselho Nacional de Justiça chegou à seguinte conclusão, me parece meio óbvia: quanto menor o número de processos na vara, mais rápido são julgadas as ações de improbidade administrativa. Óbvio, né? E todos nós sabemos como a carga de trabalho dos magistrados em São Paulo é grande. Então, de fato, uma das opções sugeridas pelo CNJ seria a criação de varas especializadas em ações de improbidade administrativa para garantir maior celeridade. Nós só temos apenas uma vara especializada no país, fica em Cuiabá, Mato Grosso. O CNJ fez um levantamento e chegaram à conclusão de que as ações ali são bem mais céleres, não em relação aos outros estados, não é possível fazer essa análise, mas em relação às demais ações de improbidade que tramitam no estado de Mato Grosso. Então, esses números comprovam que essa lei ela tem gerado efeitos, não só sob o aspecto político, mas também de buscar aplicar as sanções àqueles que tratam de forma indevida do dinheiro público, da forma antiética de agir dentro da administração. Eu não vou cansá-los muito mais, eu vou terminar com algumas análises sobre esses 25 anos. O que poderia ser feito para mudar o panorama e tornar a aplicação da lei mais eficiente? Em primeiro lugar, me parece que há necessidade da aplicação da nova sistemática do Código de Processo Civil para que os precedentes possam gerar efetivamente efeitos, né, e que
tenhamos maior segurança jurídica. Então, eu acho que nós temos que priorizar para que os tribunais baixem enunciados, súmulas. Eu até fiquei pensando a possibilidade de IRDR, mas acho difícil, né? Que as teses jurídicas, elas muitas vezes variam de acordo com o caso concreto, as variáveis são muito grandes, mas alguns temas, me parece, são de crucial importância. E a atuação do Supremo Tribunal Federal e do STJ na definição de determinadas teses, penso eu, possibilitará maior agilidade nos processos, segurança jurídica e efetividade na aplicação da lei. Segundo lugar, a criação de algumas varas especializadas. Acredito que em algumas localidades a existência de varas especializadas, não exclusivas, né, mas com juízes, promotores que tratem com profundidade desses temas, possam garantir maior celeridade e maior qualidade nas decisões. Em terceiro lugar, e aqui é de lei diferenda, a necessidade de uma alteração legislativa, é o impedimento da transação estabelecido no artigo 17, parágrafo 1º da Lei de Improbidade Administrativa. Hoje, a todo momento, nós falamos em colaboração premiada, estamos falando na aplicação da lei de leniência, mas a lei de improbidade administrativa impede qualquer tipo de transação. Impede. Portanto, a mim me parece que nós temos que colocar o pé na realidade e está na hora do legislador fazer essa alteração. Não para absolver ou para condenar, embora, se isso é possível no âmbito penal, eu fico imaginando também se não seria possível no âmbito civil. Eu vou dar um exemplo, muito simples, né? O servidor público que tem um certo hábito indevido de levar uma caneta por semana para a sua casa, né? É improbidade administrativa? Pela letra da lei é improbidade administrativa. Né? E tantas outras hipóteses, né, em que se poderia fazer um acordo. Aplica-se uma determinada sanção, e com isso se extinguiria a ação e não precisaria levar 20 anos ou 5 anos para condenar esse sujeito, aplicando penas altíssimas, né, porque são sanções graves que estão estabelecidas nessa lei. Eu cheguei a pensar se a ampliação da legitimidade para propor essas ações de improbidade administrativa não seria também um caminho. Eu cheguei à conclusão que não. O fato de nós termos tantos casos de improbidade administrativa me fez voltar atrás nesse entendimento. Pelo contrário, eu acho que o Ministério Público tem que estar preparado para entrar com as ações de improbidade, né, desde que tenha elementos suficientes para propor essa ação, desde que consiga chegar a um final e aplicar uma sanção adequada. Ou seja, nós temos que qualificar a utilização da lei e não ampliar a legitimidade até para usos políticos. Então, já é difícil fazer a administração pública entrar com ação, fico imaginando, então, abrirmos esse leque e pessoas de má índole se utilizarem da via da ação de improbidade para atacar politicamente outras pessoas. Endurecimento, a proposta de endurecimento das situações de corrupção, né, com a criminalização do enriquecimento indevido. Há um projeto de lei hoje no Congresso Nacional, é uma das linhas, inclusive, da proposta de lei, proposta popular de lei das 10 medidas, que é a de criminalizar essa situação. A proposta acrescentaria uma letra A ao artigo 312 do Código Penal, teria o seguinte dispositivo: enriquecimento ilícito,
adquirir, vender, emprestar, alugar, receber, ceder, possuir, utilizar ou usufruir de maneira não eventual de bens, direitos ou valores cujo valor seja incompatível com os rendimentos auferidos pelo servidor público. Prisão, 3 a 8 anos. Confisco de bens, etc., se o delito não configurar em crime mais grave. É o que está apresentado como proposta. Evidentemente que nós estamos num processo. Esse processo de enfrentamento da corrupção, dessa chaga nacional que faz servidores, agentes públicos agirem de forma antiética. Nós estamos nesse processo de mudança. Eu, particularmente, acredito que mais alguns anos e com uma ampliação dos mecanismos de controle, principalmente mecanismos digitais, no meu entender, digitais. Nós precisamos financiar essas formas de controle, possamos, então, mudar um pouco essa estrutura que nós estamos vivendo. Precisamos fechar a torneira da corrupção. A torneira está aberta ainda, infelizmente, todos nós sabemos. Nós reclamamos que não tem dinheiro para a saúde, para a educação. É claro, nós temos problema da má gestão dos recursos públicos, mas se não bastasse a má gestão dos recursos públicos, nós temos essas torneiras abertas por todo o canto do país e que, evidentemente, nós temos que auxiliar de todas as formas cada instituição dentro da sua competência para que possamos mudar este retrato. Eu deixo essas considerações e abriria aí a palavra para questionamentos. Muito obrigado. Estamos num debate democrático. O orador abriu exceção para que alguém faça alguma pergunta de ordem jurídica. Eu estou aguardando a resposta ou a pergunta. Boa noite, meu nome é Marcelo. Para mim, ficou claro que para haver a comprovação aí do crime de responsabilidade, né, a configuração da improbidade, há necessariamente que se comprovar o enriquecimento ilícito. A pergunta é se o ato de má gestão pode se traduzir por incompetência. Um administrador que, contrariando até pareceres técnicos, insista em aplicar o recurso de forma equivocada, errônea, trazendo prejuízo ao erário. Isso não seria abarcado pelo crime de responsabilidade ou pela improbidade administrativa? E mais uma outra pergunta, aproveitando. As propostas que foram colocadas de uma nova legislação no sentido do abuso de autoridade, embora muito criticada pelo Ministério Público e tudo mais, poderia contribuir para que não houvessem assim aventuras em relação a ações de improbidade que não são fundamentadas? Ambas perguntas muito pertinentes e difíceis, né? Eu parto do seguinte princípio, penso também, eu acho que o senhor deve pensar dessa maneira, né? Divergência de interpretação, todos nós temos. Se perguntar para juízes, para qualquer pessoa que interprete as leis, sabe que é possível diversas interpretações a respeito de uma norma, de uma lei. Evidentemente, nós não podemos nem criminalizar isso, e muito menos aplicar sanções, quando a pessoa aplica justificativas.
quando apresenta justificativas. No caso daquele que viola a lei de forma dolosa, né, ou tem lá um parecer jurídico, mas ele não concorda e fundamenta juridicamente que não pode acompanhar o parecer que uma das assessorias apresentou, me parece que isso não pode ser objeto, efetivamente, de uma sanção, vou ser bem sincero. Vai depender também da natureza jurídica do parecer, né? Existem os pareceres vinculantes, aqueles que o gestor é obrigado a adotar as suas conclusões, e tem aqueles pareceres obrigatórios e facultativos, em que a autoridade administrativa não está obrigada a seguir, tem a sua discricionariedade para decidir. Então, vai depender da natureza jurídica do parecer. Tá? Mas me parece que interpretar dessa ou daquela forma a lei, desde que justificadamente, desde que tenha elementos suficientes, tá? Não pode ser objeto de sanção. Tá? Agora, como eu disse, nós temos que ir atrás do grande corrupto, nós temos que ir atrás daquele que efetivamente viola a lei de forma dolosa para se beneficiar ou para prejudicar a administração pública. Eu acho que esse tipo de priorização tem que estar dentro do projeto dos legitimados, não só da administração pública, mas também do Ministério Público. Nós sabemos, muitas vezes a administração pública abre um processo administrativo disciplinar contra o servidor, mas não entra com ação necessariamente de improbidade administrativa. Ela sabe que não é o caso de promover uma ação de improbidade administrativa. Eu acho que esse tipo de critério o Ministério Público, evidentemente, tem que ter também como um dos seus legitimados. Quanto à lei de abuso de autoridade, eu vou ser bem sincero, se fosse uma lei que fosse possível extrair objetivamente as responsabilidades, eu aplaudiria. Aplaudiria. O grande problema é a lei aberta, genérica, como foi apresentada, como está sendo discutido hoje no Congresso Nacional, que aquele que está mal intencionado pode se utilizar da lei para prejudicar aquele que está trabalhando no sistema de justiça. Então, acho que é algo que tem que ser analisado com absoluta profundidade. Né? O juiz venal, aquele que recebe dinheiro, né, a prova de que recebeu, evidentemente, esses deverão ser devidamente processados. Nós temos lei, nós temos crimes já previstos para isso. Não sei até que ponto, né, precisaremos de uma outra lei. Esse era um dos fundamentos para aqueles que eram contra e são contra a aprovação dessa lei de abuso de autoridade. Volto a insistir, eu não sou contra a existência de uma lei, desde que traga critérios objetivos para punir os maus agentes públicos. Caso contrário, só servirá para, como diziam, criar retaliações contra os acusadores, né, ou aqueles que condenam os maus políticos. Boa noite. Boa noite. Uma questão. Nós sabemos que o Tribunal de Contas é um órgão de assessoria do Legislativo, quer dizer, não é um órgão do Judiciário. E, anualmente, ele faz os apontamentos às prefeituras, às câmaras municipais. E são uma série de apontamentos apontando irregularidade ou procedimentos inadequados sob a visão do Tribunal de Contas. Esses relatórios quase sempre vão com cópia para o Ministério Público. E o Ministério Público, isso é uma experiência da minha cidade, não sei as outras, de posse desse relatório, muitas vezes são falhas procedimentais, não são ilegalidades, não há má-fé do gestor. O Ministério Público tem promovido uma série de ações de improbidade administrativa. Como o senhor já citou, execrando as autoridades. Eu pergunto, como podemos combater isso? Bom. Essa ação do Ministério Público tem sido danosa a muitas autoridades por pequenas irregularidades apontadas pelo Tribunal de Contas, que, repito,
não é o órgão judiciário e tem a sua visão, que nem sempre é a melhor. Muito obrigado. A crítica do senhor é de muitas pessoas, né? Tanto que está difícil achar gente honesta que queira ser ordenador de despesa nesse país. Ninguém quer ser ordenador de despesa. Não, eu vou trabalhar. Olha, o prefeito, já era difícil achar prefeito ordenador de despesa. Agora, então, nem secretário a gente não acha mais, né? O secretário arruma alguém para ser ordenador de despesa e está difícil arrumar realmente gestores que assinam o PAG, né? Assinam para pagar as contas. Mas evidentemente que tudo isso, volto a insistir, nós estamos num processo. Tá? O que o senhor está me dizendo, eu acho que tem que ser debatido na seara adequada. Não vai ser fora, tem que ser dentro do Congresso Nacional. Tá? O Ministério Público não está trabalhando bem, então ou aumenta a fiscalização, ou tira a legitimidade. Será que se é possível tirar a legitimidade? Né? Ou reduz-se as hipóteses de ação da lei de improbidade administrativa. Ou deixa bem claro que não é improbidade administrativa quando há divergência de interpretação de uma norma, né, desde que devidamente fundamentada para a prática de um ato administrativo, né, e assim por diante. Agora, nós temos bons promotores de justiça. Conheço excelentes membros do Ministério Público que atuam com responsabilidade, que atuam... E nós, da sociedade, devemos a eles, né, que eles tenham plena habilidade para exercer as suas funções e promover as ações contra aqueles que dilapidam o patrimônio público e assim por diante, né, causam prejuízos enormes ao erário, enriquecem indevidamente, são corruptos. Nós precisamos deles. Criar mecanismos de controle, porque eles também têm certa discricionariedade para a propositura dessas ações. E como fazer esse tipo de... É um debate que realmente não é fácil. Eu não tenho uma resposta para o senhor. Vou ser bem sincero, não tenho. Não tenho mesmo. Existe na lei o crime contra aquele que denuncia falsamente a prática de um ilícito, né, junto ao Tribunal de Contas. Então, o popular que vai lá e denuncia para a administração, para o Tribunal de Contas, um fato que ele sabidamente sabe que não é verdadeiro, existe um crime. Eu acho que qualquer pessoa, né, deve responder por isso. Doutor Richard, meus parabéns em primeiro lugar. Obrigado. Honra a magistratura. Um dos pontos que foi colocado, me chamou a atenção, é a ausência hoje de qualquer possibilidade de acordo, de delação premiada ou algo parecido, justamente na área civil, né? Então, não lhe parece também, até corroborando a observação que foi feita durante as suas colocações, não lhe parece que de lege ferenda seria o caso justamente de termos dois aspectos, ou dois pontos a serem criados? O primeiro, a criação da delação em si, e o segundo, gerando um estímulo maior ainda ao eventual delator, que se extinguisse a punibilidade na área criminal em razão disso. O que lhe parece nesses termos? Mesmo porque haveria devolução do dinheiro ao erário. Acho que é isso que interessa, né? A lei de colaboração já, na verdade, desembargador, já permite essa possibilidade, né? Todos vocês sabem, no caso do JBS. Eu acho que uma hora o debate vai ser realizado juridicamente no Supremo Tribunal Federal, tá? Até que ponto o Ministério Público pode abrir mão de promover uma ação criminal contra os colaboradores. É um debate intenso. Foi homologado hoje. Sobre o aspecto moral... Oi? Foi homologado hoje. Vamos ter que aguardar... Acordo de leniência, da JBS. Acordo de leniência. Mas a de colaboração,
não tenho certeza se houve, mas de qualquer forma deve ser homologado, penso eu. A questão é ao final, né, no momento do julgamento do caso, dos casos, vai se voltar novamente a esse debate. Mas o fato é que realmente nos preocupa o fato do Ministério Público ter a autoridade de não promover a ação. A maioria das pessoas que hoje colaboram porque as penas são brandas. Mas essas pessoas estão amarradas, vou ser bem sincero para vocês. Se nós pegarmos acordos de colaboração, o sujeito não pode pisar fora da casinha durante 20 anos, senão o processo vai prosseguir. Então, não é algo assim tão simples como se anuncia. Né? E, de outro lado, os réus, vou ser bem sincero, ou os colaboradores, no futuro, podem até discutir isso aí. Puxa, 20 anos, 18 anos, daqui a 18 anos, então, se eu descumprir alguma das cláusulas, eu posso voltar a ser processado. Não sei, pode ser que no futuro nós tenhamos esse debate novamente. Mas os acordos de leniência, eles têm possibilitado, né, inclusive para fins de aplicação da lei de licitações, quanto às sanções administrativas, né, sobre a proibição de licitar, né, suspensão temporária de participação em licitações e de contratação com a administração, tudo isso está flexibilizado hoje pela lei de leniência. Né. Me parece que está na hora também da lei de improbidade administrativa criar mecanismos possibilitando a aplicação de parte dessas sanções e buscar também o retorno do dinheiro ao erário público, etc., etc. Mas com esses acordos de colaboração, esses acordos de leniência, eu vejo cada vez mais enfraquecida a utilização até mesmo da ação de improbidade administrativa. O Ministério Público vai pensar, eu não vou propor ação de improbidade administrativa, porque ele sabe que eu não posso fazer acordo aqui. Então, eu não proponho ação, faço acordo de colaboração, de leniência, resgato todo o dinheiro ao erário, né? Podemos até fixar na sentença que o juiz aplicará a suspensão de direitos políticos, etc., e morre lá. Então, me parece que pode ser um caminho, né, para não utilização da via. Mas, uma vez promovida a ação, não será possível o acordo, penso eu. Não sei até que ponto essa disponibilidade para propor ação de improbidade administrativa também não pode gerar controvérsias. Né? Se o MP pode deixar de promover uma ação de improbidade administrativa, sabendo que houve a prática de um dos ilícitos dos artigos 9 a 11. Não sei se foi... Mais alguma pergunta? Não? Bom, então eu agradeço mais uma vez a gentileza do convite. Foi uma honra vir aqui a essa Casa do Povo, né, e estar na presença de acadêmicos. Jundiaí, com certeza, terá inúmeros acadêmicos de primeira linha aí que vão contribuir para o desenvolvimento das letras jurídicas aqui no país. Muito obrigado. Meus senhores, minhas senhoras, cabe-me o agradecimento final, mas devo dizer que, como modesto advogado de interior de província, na área criminal, eu entendo que nós tenhamos que ter uma ampla legislação revogando algumas leis que aí estão inócuas ou excessivas, que dão poder a quem não tem poder. E, evidentemente, aprendi hoje de que, como um simples advogado, eu teria ainda que buscar a reforma da lei. Mas
dizem os que me ensinaram direito, que fatto la legge, trovato l'ingano. E fazer a modificação da lei agora, neste período político, isto é um sonho. Porque a norma nunca será a justa. Será adequada ao momento em que vivemos. E isto me parece até um ato de improbidade. Por esta razão, estamos aprendendo, e aprendemos bem, que devemos pensar na mudança da legislação. Mas não agora. Mas dia virá em que poderemos ouvi-lo novamente e encontrarmos o caminho certo para as soluções que se tornam hoje difíceis. Eu penso bem como é que um magistrado recebe um acordo sem que ele tenha decidido. Isto me espanta. Como um simples estudante de direito ainda, isto me espanta. E como eu advogo para os pobres, eu penso neles, porque eles nunca poderiam fazer acordos desta natureza. Isto, Vossa Excelência deixou bem claro em determinado trecho da sua fala, de que há que se pensar em adequar a lei às necessidades atuais. Porque existe muita norma que me parece injusta. O pequeno valor da causa, ou o grande valor da causa, sempre serve para a moderação na aplicação da pena. E não sei se... Eu não trouxe caneta nenhuma, nem estou levando, mas pensar no problema da caneta já me deixa altamente preocupado. Mas receba, Vossa Excelência, a minha admiração, o meu respeito, o meu afeto e o meu carinho e os agradecimentos da Academia Jundiaense de Letras Jurídicas, que hoje estão engalanados pela presença de Vossa Excelência. São poucos os acadêmicos que aqui conseguiram chegar, talvez os 15, porque todos são ou professores ou humildes advogados que precisam sustentar as suas teses, as suas defesas e o fazem à noite. Eu mesmo, saindo daqui com o que aprendi, digo a Vossa Excelência que vou amanhã fazer uma defesa não fácil, mas que me ficou fácil agora. Aprendi, e o que aprendi vou expor neste meu trabalho. Vossa Excelência merece todas as homenagens, mas há apenas o agradecimento do modesto advogado do interior. Muito obrigado. Está encerrada a sessão. Senhor presidente, querer... Os presentes, avisa-me a direção dos trabalhos no âmbito municipal da Câmara, que serão comunicados por e-mail de que haverá um certificado para a formação do currículo dos presentes, que será comunicado pela Secretaria da Casa. Com os agradecimentos à Câmara Municipal, que nos permitiu realizar esta reunião aqui, e preciso encerrar, porque eu também fui vereador, e ainda sou vereador honorário, e isto me permite algumas liberdades
que outros presidentes não têm. Muito obrigado.